Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é André Johnny, o seu host. E cara, finalmente, né, Dude? Porra, finalmente. Depois de mais de 50 anos de Cúpula Cast, vamos falar de Dragon Ball aqui, né? Porque acho que é o assunto base, é o assunto-chave de praticamente 90% dos canais do YouTube que falam sobre cultura de anime, mangá, enfim, né? Acho que Dragon Ball é uma pauta, talvez, tipo, não batida, mas a pauta básica de todo o canal que fala sobre anime e mangá, né, André? Sim, e cara, bom, não podíamos deixar de chamar uma das pessoas que já esteve aqui no Cúpula Cast antigamente, Imagina. né? E disse que Dragon Ball era o seu anime favorito, seu mangá favorito, o anime da sua vida, né? Então, seja bem-vindo aí às portas internas, ao porão submerso do Cúpula Cast mais uma vez, meu querido amigo e primo, senhor Hugo Brockniuscioni. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. E realmente é isso, cara. Dragon Ball é vida. A vida se resume a Dragon Ball. A vida se Verdade, resume a né? Dragon Ball. Na verdade, acho que a minha infância também só se resume a Dragon Ball, cara. Porque acho que a gente vai comentar bastante aqui ao longo do cast, mas muitas das minhas decisões na infância, tipo, em questão de divertimento, foi por causa de Dragon Ball, né? Tipo, jogos de PlayStation 1, jogos de Super Nintendo, tipo, roupas, né? Porque quem nunca usou aquela roupa com um Goku estampado quando era criança, tá ligado? Tipo, o Goku de pé na camisa e tu usando a camisa, tá ligado? Aquele bem escrachado, né? Bem, aquela estampa bem cansada, que os caras nem pensaram, não, só pega o Goku Se bem aqui, que eu acho que o recorta e Hugo nem estampa na pegou. camisa. O Hugo nem pegou, nem teve chance de ter isso, né, Hugo, na tua época. Na minha infância não tinha muito essas camisas pra comprar, assim, né? Todo mundo andava pelado. Não, mas essas específicas, né? Na época das cavernas lá é foda. Quando eu tinha meus 50 anos. Muito bom. Bom, gente, é isso aí. A gente tá aqui pra bater um papo, então. Um papo bem aberto, um papo até meio sem pauta sobre Dragon Ball. A gente não vai se limitar a falar sobre uma fase específica de Dragon Ball, sobre, sei lá, falar sobre o Z ou sobre o Super, ou não, vamos falar aqui numa ordem dos acontecimentos e não sei o que. Cara, isso aqui passa longe de ser um Cúpula Saga. É muito mais um papo aqui entre Não, três... mas vamos concordar, né, André? Se fosse fazer Cúpula Saga do Dragon Ball, haja tempo também, né? É, já tem sai, que ter tempo, ué. Não, mas assim, ó, a gente já considerou fazer até de One Piece, fazer Não, de mas Naruto. aí eu preciso de pelo menos uns 4 anos, né? Assim, ó, pra pegar o pique, né? Pois é, cara, mas enfim, talvez futuramente, depende muito de como a galera receber, inclusive, né? Então você que tá aí ouvindo esse podcast e gostar do papo, querer ver a gente falando mais sobre Dragon Ball, fica à vontade pra comentar aqui no YouTube, né, na seção de comentários, deixando claro que gostou do episódio, né, ou que não gostou também, né, já comenta por que não gostou, quem sabe a gente pode voltar no futuro e corrigir os nossos erros, né, voltar mais forte, igual um bom Saiyajin, né, que apanha e volta mais forte. Essa seja a maior analogia da lição vida de aí, né, Dragon Ball. Se você isso apanhar, aí, cara. volte mais forte. É isso aí, isso cria até umas teorias muito loucas. A gente eventualmente vai discutir no episódio de hoje. Mas antes de entrar de verdade no episódio, eu queria relembrar você, ouvinte, que tá aí, né, tá acompanhando o CúpulaCast, talvez esse seja o seu primeiro episódio, talvez não seja. A gente teve um boom bem legal no YouTube recentemente, então tem muita chance desse aqui ser um dos primeiros episódios que você ouviu. Cara, se você não ainda, né, curte os episódios, não comenta, aproveita e faz isso, porque curtir o episódio ajuda a gente a chegar mais longe e comentar ao mesmo tempo faz com que o YouTube também perceba que o episódio é um episódio que vale a pena ser comentado, que as pessoas estão aqui, isso ajuda demais, tá, gente? E você ainda participa, né, Dude, de um sorteio mensal de mangás que a gente faz na nossa live de comentários, cara. Que vai ser praticamente hoje, né? Hoje é quarta-feira, dia 7. Hoje é dia 7, dia da gravação. Hoje é dia... Que dia, velho? Estou perdido na semana. 10, dia 10 de maio, né? Porque nós tivemos um imprevisto e não fizemos a gravação dos comentários no mês passado, né? E vamos fazer nesse dia 10 aí, hoje, basicamente. E se você colar lá na live, você vai participar desse sorteio e conferir os melhores comentários do mês passado. Os melhores. Comigo e com o André, então cola lá. É isso aí, gente. Então fica o convite. E bom, o último aviso antes de começar o cast é que, porra, obviamente vai ter spoiler aqui nesse episódio, né, gente? A gente não vai ficar
cuidando, até mesmo, sei lá, eu nem vi o Super, Dragon Ball Super, né? Não sei se o Dude, se o Hugo viram ou se viram spoilers sobre a parada. Mas vai ter, a gente vai comentar. Pra mim, spoiler é irrelevante em Dragon Ball. Então, espero que pra você, ouvinte, também. Mas se não for, cara, infelizmente vai ter, tá? Então, entre no episódio já com essa expectativa alinhada. E bom, vamos lá, cara. Vamos lá. Experiência pessoal com Dragon Ball. Eu vou passar já pro Dude logo de começo, porque assim, ó. Eu não vou passar pro Hugo, porque eu vou desafiar o Dude aqui a não contar a história do gato do pai dele. Porque sempre volta pra história do gato que o pai dele fez. Então eu vou passar, que ouvintes do Cúpula Cast de anos aí conhecem já. Mas se bem que tem muita gente que não conhece, né, Dude? Mas enfim, cara, vamos lá. Como é que começa a tua história com Dragon Ball, cara? A tua relação pessoal com Dragon Ball, esse anime que marcou muita gente. Cara, então, a minha relação com Dragon Ball, assim como a da grande maioria, começou na TV aberta há muito, muito tempo, quando na época que eu morava no interior e mal se tinha televisão dentro de casa, né? Porque onde eu morava era a divisa com o Uruguai, era uma cidade muito, tipo, 10 mil habitantes na época, né? Isso era, tipo, 20 anos atrás. E eu lembro que um dos meus primeiros contatos com Dragon Ball foi quando eu tava visitando uma casa de parentes que tinha televisão. E o meu primo tinha muito costume de ir lá assistir televisão, por causa que na casa dele também não tinha muito essa prática. Geralmente a televisão ficava na sala pro pai e pra mãe, né? Geralmente quem comandava os canais era o pai e a mãe. A criança ficava só no tempo que eles não estavam usando a televisão, né? Porque 20 anos atrás a televisão era... Nossa, televisão. Era tipo, o eletrodoméstico, né? O eletrodoméstico de entretenimento, sabe? Sim. Então, o meu primeiro contato foi quando eu tava indo na cozinha, pegar um copo, acho que de água, de leite, sei lá, eu tava indo beber alguma coisa. E tava passando na televisão o arco do Freeza contra o Goku na luta de Namekusei, que tá prestes a explodir, né? Esse foi o meu primeiro Pegou contato. no hype já, né, bicho? Tinha pego no hype. Mas só que, sendo uma criança muito nova, tu não entende nada da história, né? Obviamente, tu não sabe por que tipo, aquilo está acontecendo, né? Por que estão com erupção, por que eles estão se batendo. Mas uma criança entende uma coisa, entende muito bem e gosta, que é o quê? Porradaria gratuita. Exatamente. Eu acho que não tem como não se destacar a porradaria gratuita em qualquer episódio de Dragon Ball que atrai as crianças, né? Porque lutinha agrada a criança, cara. Isso aí é... Mano, a questão de lutinha tá no instinto interior, tá ligado? Da criança. A criança adora fazer cagada, adora fazer fuzuê, brincar com um graveto de madeira dizendo que é espada, essa coisa arada, né? Então, a gente meio que tem esse atrativo. E me atraiu aquele episódio, e eu tinha perguntado pro meu primo o que era aquilo, ele falou, é um desenho que passa aí e tal, não sei o quê. E daí ficou por si só, né? Eu não tinha o eletrodoméstico em casa, eu não tinha noção de qual canal tava passando, eu não sabia nem que horas passava aquele desenho, né? Tipo, noção zero, não tinha um catálogo, né, dos canais, não tinha a internet pra você pesquisar, né? E daí, alguns anos depois, acontece a história lá do nosso querido gato, né? Que eu já contei em alguns casts anteriores, que me parece um gato. E também já tava caindo na TV popular, né? Na TV Globinho, a questão do Dragon Ball, né? Ele era, tipo, tinha passado antigamente em... Eu não sei em que canal passava, antes da TV Globinho, mas ele chegou a ficar muito popular na TV Globinho. E eu tava numa época estudando à tarde e eu comecei a assistir de manhã na TV Globinho, né? Mas logo em sequência, que eu já tinha TV a cabo, ele passava também na TV a cabo, né? Então, eu acabei começando a conhecer Dragon Ball por causa da porradaria em si, né? Eu acho que, cara, pra mim, acho que é a melhor característica que Dragon Ball tem, que é uma boa porradaria, velho. É verdade. Sinceramente. Ele sabe fazer muito bem, velho. Muito bem, mano. De verdade, assim, de verdade. Porradaria franca. Uma porradaria franca. E aquelas porradarias que às vezes tu não entende, porque os caras tão rápido e tá só uns releases dos caras, tipo, chacoalhando os braços. Tu nem vê os braços dos caras, tu só vê que... Sim, mano, é muito rápido. É uma trocação insana, tu não tem nexo nenhum. Mas tu sabe, esses caras estão tretando feio, velho. Uma vez eu vi um drinking game do Dragon Ball que era tipo... sei lá. Toda vez que eles se socar tão rápido que ninguém consegue acompanhar, você tem que dar um shot. Toda vez que, sei lá, o Kuririn morrer, tem que dar um shot. Toda vez que alguém se transformar em Super Saiyajin, tem que dar um shot. Então os caras ficavam malucos, né? Pegavam um episódio bom ali e o cara saía bebaço já, né? Num episódio só. Muito bom. Ah, mano, muito bom.
Eu acho engraçado que daí o Dude tava lembrando exatamente do primeiro momento que ele teve contato com Dragon Ball. Eu não lembro exatamente como é que foi o primeiro momento, assim, da onde que foi a primeira vez que eu olhei, caraca, Dragon Ball. Só que eu lembro muito que quando eu tava, eu acho que na 5ª, 6ª série, eu tinha 2 amigos que compravam aquela revista, não sei se vocês vão saber, né, mas existia uma revista chamada Ultra Jovem. Ultra jovem, imagina. E aí... E os 2 eram os mais inteligentes da sala. Eu não era nem o mais inteligente, mas também não era o mais Modesto e descolado da turma. E aí a gente acabava, na nossa escola, na hora do recreio, a gente acabava indo pra um canto e ficava olhando a Ultra Jovem e conversando sobre Dragon Ball. Só que na época eu acho que ainda não tinha, só tinha na TV fechada e eu não via. Mas eu vou fingir que eu conheço pra ser amigo deles e poder conversar sobre e ter o que falar. Então eu ficava meio que inventando na minha cabeça como é que eram os episódios. Daí na Ultra Jovem vinha assim a imagem do Goku contra o Piccolo no torneio. Daí eles, essa cena foi massa. Foi massa pra caramba, cara. Quando o Goku pulou pra atacar o Piccolo, não sei o que e tal. E aí eu lembro que alguns meses depois, não sei se foi no mesmo ano ou no ano seguinte, o pai botou TV a cabo lá em casa. E aí eu consegui no Cartoon Network ver o Dragon Ball. Eu passava das 6 às 6h30 um episódio do dia anterior, das 6h30 às 7 um episódio novo. E aí quando eu comecei a ver aquilo, eu fiquei, caraca, meu, como realmente é massa. E era melhor do que quando eu ficava imaginando quando eu ia conversar com eles. E eu lembro que uma das dúvidas que ficava na minha cabeça é como é que o Goku ficou grande? Tipo, a gente ficava com isso na cabeça. Do Dragon Ball ele era criança, aí do nada acaba Dragon Ball, começa Dragon Ball Z e ele tá grande. Como é que isso aconteceu? E o que é isso? É porque ele é um extraterrestre, ele é de fora do planeta, por isso que ele cresce rápido, tal. E aí, numa Ultra Jovem apareceu, né? Que de Dragon Ball pra Dragon Ball Z passa alguns anos. Então ele simplesmente cresceu como uma pessoa normal. É o famoso passou o tempo, né? Tipo, exatamente. Só que na nossa cabeça não tinha esse nexo de que, cara, pode ter passado alguns anos entre essa saga e essa, e ele simplesmente cresceu como qualquer pessoa. O conceito de time skip não existia ainda. Não existia, tá ligado? Que loucura, Mas... O cara é criança, né? O cara não tem essa noção que as pessoas crescem, né? Exato. Eu acho que também porque o Kuririn não cresceu, daí ficava na mente como é que o Kuririn ficou pequeno. O Piccolo mas assim, era temos grande. que concordar que o Goku no Dragon Ball normal e o Goku no Dragon Ball Z ali, mano, a diferença de tamanho é gigantesca, velho, que chega até a assustar. Ele vira um adulto, né, pô? É. Ele sai de uma criança... Se bem que no final de Dragon Ball normal ele já tá meio adolescente, não tá? Não. Ele é o mesmo tamanho do começo do Dragon Ball ao final, velho. Pouquinho maior, pouquinha coisa. Nossa, porque se passa uns 3 ou 4 anos dentro da saga, né? Pois eu lembro disso, ele mudar um pouquinho. Ele dá uma esticadinha, mas não é uma coisa assim de... obviamente ele ainda tem, tipo, sei lá, 11 anos, 12, né? Tipo, ele evidentemente é uma criança ainda, né? Mas, cara, eu também, assim como o Hugo, eu não lembro do meu primeiro contato com Dragon Ball. Eu não lembro se foi por TV a cabo, eu não lembro se foi por TV aberta, porque eu assisti nos dois. Eu só lembro que a minha reação, assim como a do Dude, né? Eu não entendia nada, assim. Eu peguei totalmente voando no meio do arco, assim, sabe? Tipo, e eu fiquei... A porradaria. Eu fiquei muito interessado, sabe? Muito interessado. Porque eu já tinha uma espécie de conexão com animes, mesmo sem saber que era anime, por causa de Pokémon. Porque Pokémon tenho certeza que foi o primeiro, assim, que eu tive contato, que me marcou bastante e tal. E eu vi uma similaridade no traço, nos olhos do personagem. E, pô, querendo ou não... Claro, a gente hoje consegue explicar, talvez, com termos mais técnicos e como a estética de Pokémon é parecida com a de Dragon Ball. Mas na época, eu não tinha como fazer isso, mas eu sentia, sabe? Tipo, tu vendo, tu entende que é parecido o negócio, sabe? Que tem um negócio meio... E isso automaticamente já me gerou sei lá, uma familiaridade com a parada e fez eu me conectar muito mais fácil. Só que eu lembro que no Cartoon Network, quer dizer, eu lembro, vocês podem me corrigir, tá? Mas no Cartoon Network, alguns episódios, eu acho que o que passava mais tarde, à noite, eles não tinham a censura, ou ele tinha a censura. Eu não tô lembrado agora, porque tem uma censura forte em Dragon Ball, assim. Eu nunca vou esquecer do episódio que o Raditz, não, o Nappa e o Vegeta aparecem em Dragon Ball Z,
e eles cortam fora o braço, acho que é do Ten Shin Han, e passava, não era nem na TV Globinho, era na TV Xuxa que eu vi. E na TV Xuxa, tipo, o braço dele cortado era literalmente só um preto, tá ligado? Tipo, como se o cara fosse, sei lá, de massinha preta, tá ligado? Negócio bem esquisito, assim. Eu não lembro se no Cartoon era assim, vocês lembram? Cara, eu não lembro se era de massinha preta, mas a cena que eu lembro é a do Kuririn, quando acho que, se não me engano, o Freeza, que daí ele estoura o peito dele e abre um buraco, mas o que eu lembre era meio que um buraco preto mesmo. Eu não sei se tinha uma versão do buraco da barriga do Kuririn normal, Entendi. pingando sangue, algo do tipo. Eu abri esse tópico porque eu não sabia se o que me chamou a atenção no Dragon Ball, que eu não lembro certinho, foi a violência ali, né? Esse lance, uma cena de mais impacto e tal, sem uma censura, uma coisa que seria bem fora do padrão de qualquer outro desenho. O Yantia dormindo depois de uma longa batalha também, né? O Yantia dormindo. O Yantia dormindo é foda. Mas, cara, eu lembro que, assim, quando eu via esporadicamente na TV, mas quando eu assisti Dragon Ball mesmo, foi por meio de um CD que um colega de trabalho da mãe gravou pro filho dele, em qualidade tipo RMV bosta lá, tipo horrível assim, muito ruim. Mas eu botava o CD no PC e cada CD, sei lá quantos episódios que cabiam. Acho que um CD virgem tinha o quê? Uns 700 mega? Era uma parada assim, não era? Cada episódio de RMVB era tipo 50, 60 mega, mais ou menos, né? Então, cara, eu tinha a saga Freeza inteira. Eu não tinha tudo, sabe? Eu tinha só até a saga Freeza. E com alguns episódios faltando. Mas foi quando eu assisti pela primeira vez até o final. Legendado? Não. Eu tinha, sei lá quantos anos eu tinha, cara. Acho que eu tinha uns 11 anos na época, 10. Porque ele gravou pro filho dele, que é alguns anos mais novo que eu. Então o filho dele na época tinha tipo 6, eu tinha, sei lá, 12. E ele gravou pro filho dele, só que o filho dele não gostou. Aí ele deu os CDs pra mãe. Porque eu nem sei por que ele deu isso pra... Como que chegou nessa conversa, tipo... Sei lá, eu não sei como que isso aconteceu, mas eu tinha o CD. Mas chegou. Eu preciso fazer um comentário. O pai dele gravou um CD inteiro e o filho não gostou. Por que o pai dele não gravou um episódio? Gostou, filho? Gostei, tá, então vou baixar mais. O cara baixou todos os episódios. Não, ele não gravou um CD inteiro, ele gravou vários CDs inteiros, né? Porque não cabia todos os episódios. Era tudo, né? Eram uns 100 episódios, mais ou menos, que eu acho que até acabar a saga Freeza é mais ou menos isso. Então... E até hoje, fazendo uma confissão pra vocês, não sei se é porque eu sou um pouco mais novo que vocês, mas eu praticamente nunca, assisti Dragon Ball normal. Eu assisti Dragon Ball Z, GT e um pouco do Super. Mas e filmes aleatórios por aí e tal. Mas eu nunca tive um contato real, assim, como uma pessoa pensante, né? Acho que só quando eu era uma ameba, que era uma criança, sei lá, que eu tive contato com Dragon Ball normal. Então eu não lembro de praticamente nada de Dragon Ball normal. Mas assim, zero. Não lembro de nada. Eu não tenho nenhum tipo de apego nostálgico, emocional com Dragon Ball normal, cara. Isso é eu fui assistir o Dragon Ball pequeno depois de grande também, tá? Eu assisti o Dragon Ball pequeno no Toonami, depois de eu ter assistido já a finalização da saga do Z e a saga do Cell e tudo mais. Foi um pouco antes de eu assistir a saga do Buu até. E, cara, eu vou te falar que eu gosto muito do Dragon Ball normal, até pelo aspecto que ele é muito mais pé no chão com algumas coisas que o Z tem, né? Porque o Z ele traz muitas explicações pra algumas coisas, como, por exemplo, o Saiyajin tem poder infinito, né? Então ele pode evoluir infinitamente, né? Essa parada do Piccolo é um cara de outro planeta. Não tinha essas menções, né? Era mais o Goku, um bastão e um sonho. E a nuvem voadora atrás, né? Então era mais ou menos... Era muito mais voltado pra porradaria mesmo. Pra tipo, o Goku só tinha o Kamehameha e a força dele, sabe? E os inimigos iam pela frente. E eu achava que as soluções eram muito mais criativas, por causa que elas não eram tipo soluções do tipo, não, o Goku vai tirar mais poder porque ele ama os amigos dele e ele está pronto pra enfrentar novos desafios porque ele vai evoluir e tal. Era tipo, mano, ele tinha que arranjar alguma maneira criativa de usar o bastão que estica, ou alguma maneira criativa de usar a nuvem voadora pra enfrentar tal inimigo, sabe? Eu acho que até o Freeza é bem redondinho, Dragon Ball, até Freeza. Porque por mais que, como o Dude falou, né, que Dragon Ball em si, ele é mais aventura,
o garoto, tem uma parte cômica muito engraçada, mas tu vê que a história, tanto ali como ele falou do Piccolo e tal, até a saga Freeza eles vão tentando contar e uma coisa junta na outra, né? Tipo, exemplo, o Goku se transforma em um macaco gigante, essa é a transformação do Super Saiyajin, eles achavam que era, depois descobre que não, tem toda uma ligação, o próprio Vegeta era ligado ao Freeza também, então cria uma história até o Freeza, que é realmente o acontecimento do Super Saiyajin. Então, tipo, até ali parece que tudo é uma história só, né? Eu também não cheguei a ver inteiro o Dragon Ball quando eu era criança, porque se não me engano no Cartoon ele só passava o Dragon Ball Z. Ele passava do Vegeta até o Cell, porque na época não tinha saído o Buu, se eu não me engano, aí depois ele voltava do Vegeta e ficava só nessa. Só nessa. Aí quando saiu o Buu ia até o Buu e voltava, e ficava nessa o tempo inteiro. Tanto é que eu até já falei no Cúpula Cast que eu nunca assisti a saga do Freeza, mas é da Tropa Ginyu, porque sempre dava no final do ano, de dezembro a fevereiro, mais ou menos, os episódios da Tropa Ginyu. E era o momento em que a minha família ia pra praia, porque aqui na nossa cidade a praia fica a menos de 30 quilômetros, então a gente saía em dezembro da nossa cidade e ia pra praia. Na praia não tinha como assistir Cartoon Network, e quando eu voltava em março já tava no Freeza. Então eu sempre tive essa lacuna de não conseguir assistir na época a saga Ginyu. Eu saía com o Goku matando Vegeta, matando entre aspas, e voltava com ele enfrentando o Freeza. Eu nunca via o que aconteceu. Cara, mas eu acho que essa é uma das magias de Dragon Ball, cara. Apesar de tu perder alguns episódios ali no meio do caminho, tu não estraga com a magia não. que é Dragon Ball, sabe? Não. Ele é muito bom. Ele é aquele tipo anime ou mangá que se tu pegar pra ler em certa parte ali, tu não vai perder tanta coisa, sabe? Porque as coisas Consegue são muito se mais divertir, expositivas. né? Isso. As coisas são muito mais expositivas e o interessante mesmo é a criatividade das batalhas, os poderes interessantes dos personagens e tudo mais. Eu acho isso muito legal, cara, porque assim, é muito louco falar sobre esse fenômeno Dragon Ball, né? Porque ele influenciou muita coisa, né, cara? Influenciou muitas séries que vieram depois dele. Séries, eu digo, séries de mangá, séries de anime. E até mesmo conteúdos diversos, né? Tem muita... Assim como ele se inspirou também em outras coisas. Por exemplo, o Toriyama, né? Que é o autor, ele já falou que ele se inspirava muito, sei lá, em filmes do Jackie Chan, por exemplo. Até ele gostava muito de coisas da Disney e tal. Acho que todos, né, lá gostam muito. A gente também gosta muito. Mas ele se inspirava muito nesses combates de filmes que tinha essas artes marciais e tal, só que ele gostava de elevar para um próximo nível, né? Então ele ficava no Dragon Ball, uma coisa mais pé no chão, soluções mais inventivas ali, mais criativas, mas em Dragon Ball Z acaba sendo mais porradaria e repetição de fórmula, né? Até, claro, o Freeza, porque até ali, como o Hugo falou, é onde, pra mim, cara, Dragon Ball ele acerta muito. Inclusive, o Toriyama, ele fala, né, que ele comentou que isso, recentemente não, né, mas ali em 2018, ele falou que ele releu a série inteira dele, então Dragon Ball até a parte Freeza, meio que tentando entender, cara, por que virou o que virou, sabe, tipo, pô, por quê, tá ligado? Eu consigo responder por que essa porra ficou tão famosa, é isso que passou na cabeça dele, certo? E ele foi ler, e depois numa entrevista ele falou, cara, por mais que a saga Freeza tivesse um suspense interessante, assim, né? Porque, pô, pensa comigo, hoje, até a gente vai discutir sobre isso depois, hoje virou meio meme esse negócio do cara morre, volta e sempre tem um poder interior e tem um próximo Super Saiyajin. Hoje já virou meme. Hoje. Mas na época não. Então, é legitimamente legal até o Freeza, assim, tipo, é construído tensão ali. É construído... Aliás, não que não seja legal depois, desculpa. Mas é legitimamente tensão, suspense. Tu não sabe o que vai acontecer. Tu não sabe o que vai acontecer se o maluco morrer. Tu não sabe se vai ter um Super Saiyajin, sabe? Se é que vai ter. Então, isso tudo é mais interessante. Mas ele ainda se pergunta, ele termina a entrevista falando que ele ainda se pergunta por que diabos essa parada ficou tão popular quanto ficou, sabe? Tipo, onde que tava esse pulo? E eu queria que a gente tentasse responder, cara. O que pra vocês é esse grande... Claro, pode ser um conjunto de coisas, né? Mas o que tornou o Dragon Ball o que ele é? Sabe? Tipo, porra, são os personagens, é as lutas, o que é a comédia? Cara, o que é essa porra?
que fez isso acontecer? Cara, eu acho que, na minha opinião, o momento que ele foi lançado foi muito importante ter sido no final dos anos 90, início dos anos 2000, porque tava saindo dos brucutu no cinema e tava começando uns filmes mais de aventura, não só ação, porradaria, mas mais aventura, né? E a parte da comédia, e o Akira Toriyama, por mais que ele seja japonês, tu consegue entender muito bem a comédia dele, mesmo a gente sendo ocidental. Tipo, ele tem as piadas dele são muito básicas, são muito quinta série, sabe? Tipo, tu pega lá na hora que aparece o Shenlong lá na primeira vez, eles falam assim, cara, o cara do mal não pode conseguir fazer o pedido, daí chega o porquinho e fala, eu quero a calcinha da Buma, sabe? Tipo, eu não sabia o que falar na hora e foi só isso que veio na minha cabeça e me desculpa e tal. Então são coisas que pra nossa época era engraçado e era... Eu tinha até esquecido dessa piada que eu... E é uma coisa, tipo, simples e direta, né? Tanto que, como tu disse, até o Freezer, as próprias brigas aconteciam rápido, né? Rápido, no sentido de... Chegava... o Nappa e o Freezer... o Nappa e o Vegeta chegaram, e agora? Cara, vamos lá lutar com eles. Tipo, não tem mais enrolação. Vamos lá lutar com eles. Se é isso que tem que ser feito, vamos lá fazer isso, né? E os personagens, pra mim, são muito bem feitos. Tanto é que até os mais descartáveis, como tem Shinran e Yantia, que meio que somem, tu ainda ficava se perguntando, pô, cadê aqueles caras, velho? Pô, era tão legal o Caos, era tão legal... Todos os personagens tinham uma coisa própria que te chamava a atenção. E pelo fato deles terem saído naquela época, era uma época que não tinha muito desenhos. A gente não tinha acesso a muitas coisas. É igual hoje em dia música no Spotify, sai 20 músicas por dia. Antigamente uma música era lançada no Fantástico à noite e um mês inteiro só aquela música. E na época Peraí, isso eu não peguei na minha vida, bicho. Música era lançada no Fantástico à noite? Peraí, deixa eu abrir um parênteses aqui que eu fiquei curioso. Eu achava que era MTV, que lançava, não, né? Sério? No Fantástico? Clipe de música era o momento do Fantástico à noite. Caralho! Nem eu peguei isso, a época do Michael Jackson, a época desses... Era à noite no Fantástico, agora vai ser lançado o clipe e tal. Caralho, parava mano. Pra poder assistir o clipe. Bizarro. Que loucura. Mas voltando. Hoje em dia é uma facilidade pra tu escutar música e assistir os clipes, né? Agora, Sim. nas antigas, eu lembro que, por exemplo, pra assistir um trailer de filme, eu lembro que eu baixava no Ares. Quem usa o Ares nas antigas vai saber. Nossa, um trailer. Quando vezes vinha o trailer, né? E quando vinha... Exatamente. Quando vinha o trailer. Porque poderia vir um vídeo totalmente aleatório que não tinha nada a ver com nada, tá ligado? Essa aí era complicado. Que Dragon Ball, como ele não tinha... Não é que ele não tinha rivais, né? Mas aqui, pra nós brasileiros, eram poucos os outros animes que tu tinha acesso, como tu tinha acesso a Dragon Ball, né? Que tava passando na TV Globinho, ou na TV Xuxa, ou no Cartoon. Eram poucos. Né? Hoje em dia, com Crunchyroll, com qualquer coisa, tu escolhe o que tu vai querer ver, né? Então, tem muito mais opção, né? Então, pra um anime hoje fazer sucesso, ele tem que ser, tipo... Não que Dragon Ball não seja bom, pra mim mas tem que chamar a atenção muito mais, né? Sim, ele tem que se sobressair no meio de muito ruído, né? Porque tem muito ruído hoje na internet. Tem muita coisa, muita informação, é muita série pra assistir, é muito vídeo pra ver, muita música pra escutar, é muita gente falando e tu tem acesso a isso tudo muito fácil. Então é muito difícil uma coisa mexer com tanta pessoa ao mesmo tempo pra meio que criar um pouco desse sentimento de, sei lá, de tribo, assim. Todos estamos gostando disso. Eu sentia muito isso quando eu assistia esses desenhos, quando eu era mais novo. Tanto que, cara, a gente criou um negócio na escola, que eu já comentei aqui no Cúpula Cast, só não faço ideia de quanto tempo foi atrás, que a gente criou uma brincadeira, cara, chamada Coliseu, velho. Nossa. Evidentemente dá merda, né? Mas a gente criou uma brincadeira chamada... criança fazendo, né, cara? Pode ser... Cara, Coliseu era atrás da cantina do colégio. Era atrás da cantina, tinha um espaço, que era meio que um espaço meio inutilizado, assim. Ninguém ficava lá. Era meio que um lugar meio secreto, assim. E aí, bicho, no intervalo, a gente se reunia lá, os guris do nosso ano. Tinha umas 3 salas, assim. Se juntava, tipo, basicamente quase todos os guris desse ano. E, bicho, a gente todo... intervalo, que na época é até maior, né? Quando o cara é mais novo, acho que é meia hora de intervalo, 1 hora, sei lá quanto que 15, era. Pô. Não, 15 era no ensino médio, né? Mas depois no começo tem mais tempo de intervalo, né? Não é muito mais, não. Mas tem. Será que eu nunca tive mais que 15? Ah, sério mesmo?
Tô viajando, será? Enfim. Eu acho que era no máximo 20, mas enfim. Mano, parecia 2 horas de pancadaria lá. Porque a gente começava, bicho, e a gente fingia ser os personagens. E, mano, o pau comia, tá ligado? A gente brincava de soco mesmo e joga no chão, se agarra no 8 cara. Goku, tá ligado? 10 Nossa. Vegeta. Não, era Kamehameha e tu fazia a posição com as mãos assim, ó. E tu dava no cara aí. Pá, toma aí, bicho. Batia no cara com o Kamehameha, porque não tinha como sair magia de verdade, né? Então, cara, era muito divertido e tinha esse sentimento de tribo, esse sentimento de todo mundo tá assistindo, todo mundo sabe o que tá acontecendo aqui, todo mundo gosta dessa parada. Então, eu achei que Dragon Ball ele foi muito impactante por causa disso. E esse sentimento que ele criava, principalmente pelo quê? Que é uma coisa que leva a outra aqui que eu vou falar agora. Que é o quão simples ele é. Ele é muito simples, ele é muito straightforward, assim, é muito vamos pra frente, tá ligado? Acabou. Não tem uma trama complexa, não tem ambiguidade. Não faz tu se perguntar se o vilão, ele tem o ponto de vista dele e ele pode estar certo. Ou se o Uma protagonista... batalha do bem contra o mal, cara. É isso. bem nítido. E é bem nítido isso. Isso. E por ser tão simples, era muito fácil atingir a galera de qualquer faixa etária. E ao mesmo tempo, tu podia consumir a qualquer hora, né? Porque o entretenimento não falhava, era divertido. Tu podia pegar no meio do arco, tu não se perdia, porque era simples, e tu conseguia se divertir, né? Então tu não ficava confuso e tu conseguia se divertir. Então, pra mim, por isso que Dragon Ball ele chegou onde chegou, sabe? Porque é muito fácil consumir e tu não vai necessariamente se arrepender de consumir, tipo, porque é divertido. Saca? Então, seja pela comédia ou seja pela trama galhofa, tá ligado? Velho Oeste, que... vamos lutar agora, vamos lá no canto, se bater, tá ligado? Tipo, sei lá, é engraçado isso, sabe? Cara, eu acho que pra mim, cabe muito o que vocês dois falaram a respeito do sucesso de Dragon Ball, mas eu também vou pela uma visão que o Dragon Ball, ele veio numa época, assim como o André falou, hoje em dia a gente é poluído de informação, né? Hoje é muito difícil a gente ter uma parada que explode mundialmente e, sei lá, de um ano pro outro virar sensação, sabe? É difícil conquistar o mercado, tendo em vista que a competitividade hoje é um absurdo, sabe? Tanto de marca, quanto de anime, quanto de filme, enfim. E eu acho que na época em si, eu acho que Dragon Ball trouxe meio que um pouco da fórmula de filmes americanos, que é tu ter um monstro do dia, ou ter um monstro do arco, que nitidamente, sem muita percepção, sem muito raciocínio, tu identifica quem é o inimigo e quem é o vilão. Porque o mocinho era sempre o humano bombado, com cabelo estiloso e superpoderes, enquanto o vilão era sempre aquele bicho verde, ou aquele bicho rosa. Um alien, né? Alien, ou o Piccolo que é verde e é todo estranho, né? Porque, por exemplo, o vilão do Dragon Ball normal final é o pai do Piccolo, né? Então, é o pai? Não é o Piccolo? Eu achei que era o Piccolo. Não é o Piccolo. O Piccolo é filho do vilão do Dragon Ball normal, tá ligado? Olha lá. Ele solta um ovo, né? Que Esse isso? é um O spoiler, cara velho. solta um ovo? Sim, ele solta um ovo. Tá, não, pera aí. O cara solta um Isso. ovo? Ele Exatamente. bota um ovo? Ele É pela bota um boca, ovo. não é pela Pela mas boca, ele né? solta. Obviamente. Pela boca? É. Pela boca. É Eu esse acho, barulho eu acho, lá. e cara, eu acho que eu só vou abrir um parênteses aqui pra falar uma parada que acho que o Hugo vai lembrar. Eu lembro que quando ele solta esse ovo, ele tá com um furo no peito, né, Hugo? Se eu não me engano. sim. É muito engraçado, cara, é muito engraçado. Muito bizarro. Mas enfim. Deve ser meio Sobre- nojentão, né? A cena... Cara, é porque ele tinha uma vibe muito demônio, sabe? Ele não tinha aquela vibe alien. Até porque na época entendi. do Dragon Ball normal, o Akira Toriyama não tinha inventado esse conceito de os Namekuseidins e outros planetas, sabe? Era tipo o Piccolo. Ele é era um demônio da Terra, é, digamos assim. E exatamente, é um demônio da Olha Terra só. e, por exemplo, Era tem que selar Piccolo o demônio. Daimao, né? Que é o grande Piccolo. demônio, né? Se eu não me engano. Exatamente. Daimao. Olha E lá. tudo mais. Mas eu acho que, a princípio, é mais sobre essa questão de ser muito nítido quem é o vilão e quem é o mocinho. E é muito fácil pra gente torcer pro mocinho. E o mocinho tá sempre ganhando. Então, na grande maioria das vezes, a gente acaba gostando muito porque é meio que, o bem vai enfrentar o mal e o bem vai dar uma surra no mal, sabe? Uhum. Vai ter algumas dificuldades ali pra dar atenção, mas no final, a porradaria do lado dos humanos é muito mais forte. Então, é como se a gente assistisse um filme, basicamente, só que pra criança, sabe? E tem muita jornada do herói, né? O Sim, lance aham. do cara vem, ele tem uma chamada pra aventura, no caso é vamos para Namekuseidin comer o cu do Freeza? Aí a galera fica, tá, vamos ou não, vamos. Chegando lá, todo mundo apanha pra caralho.
Aí a gente vai ter o arco de treinamento. Aí todo mundo fica Exato. mais forte. Quem tá assistindo fica, ui, eu quero ver agora a magiazinha nova que o Goku vai ter, que o Vegeta vai ter. Não, e tem Sabe? outra Então, é questão muito também. isso. Não sei se o Hugo também vai lembrar, mas, pô, o Goku morre no começo do Dragon Ball Z, né? Sim! Então já é outro choque total, né? Aí Sim. tem Kaioken e tem aquela parada tipo, se você quer mais poder, mas o teu corpo vai sentir mais dor e tal, e não sei o quê. Aí tem a luta do Vegeta contra o Goku, que o Vegeta se transforma num gorila gigante. É foda, então, mano, hein? É muito foda. é muito Essa foda. luta é muito boa, velho. É muito legal. É muito legal esse conceito que o Dragon Ball traz de, cara, monstrificação e, tipo, os monstros e tal. Eu acho irado, velho. Agora é engraçado, o Dude falou uma coisa que me fez pensar em realmente quão bizarro é o final de Dragon Ball, porque o pai do Piccolo era como se fosse o demônio e o nosso deus também era o Namekuseidin, é o Namekuseidin, né? Então, tipo, na época de Dragon Ball, era como se os Namekuseidins fossem o nosso deus e o nosso demônio. Tipo, tanto é pois que, verdade. que Deus hoje, até o final, né? Depois de Dragon Ball Z, vem mais um. É engraçado que o nosso Deus é um cara de um outro planeta, tá ligado? Na história de Dragon Ball é isso, tá ligado? Aham, é um desconhecido, né? Uma coisa É. assim, né? Oi, e quem disse que talvez não seja esse o Deus mesmo? Cara, olha aí. Toriyama talvez seja um grande visionário. Mas, cara, eu acho isso muito legal. Eu acho que dentro dos pontos fortes também de Dragon Ball, que é uma coisa que, assim, vamos lá, talvez não seja tão representativo, que eu não tenho nem como chutar aqui. Mas as próprias músicas, né? A própria opening, a própria ending. Eu posso dizer que regionalmente, mas falando do Brasil aqui, né? Aqui no Brasil, eu tenho certeza que uma das coisas que deixou Dragon Ball mais na boca da galera foi a própria música. Né? Que Também, seja também. seja da parte Z ou da parte Dragon Ball normal, ou quando a gente tem o GT também. Porque é uma coisa que, cara, assim como na época, só os animes tinham. Animes que estavam aqui. Os outros não tinha. Era coisa de 5 segundos, uma intro ali, sabe? Só pra jogar o nome do desenho na tela e acabou. Então, quando tu traz uma música... Pô, a gente já falou sobre openings e endings aqui, né? No Cúpula Cast, mas... É isso, já tem essa energia diferente. E as músicas eram muito legais. Músicas dubladas, Sim. então a gente conseguia cantar junto, né? Porque teve alguns animes que não vieram, não vem mais, na verdade, né? Na época, acho que todos que traziam abertura, acho que vinha dublado, né? Ô, tô louco. E era música A boa, grande né, maioria cara? que ia pra TV aberta, sim. E é até interessante tu falar isso, cara, porque faz total sentido. Porque a gente tem, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, quem fez a abertura foi, na época, a Angra, que é uma banda muito famosa hoje. É Só sério? que não tem... Sim. foi a O Angra. Edu Foi a falar Angra que fez. assim. Caralho, que da hora, não sabia disso, Sim, velho. Angra, só que era com um antigo vocalista. Se o Hugo tá aqui pra me corrigir, que ele que conhece essas bandas mais que eu, era com um antigo vocalista. E, cara, era uma parada muito foda. Tudo bem que na época a gente não tinha noção de quem era Angra, por exemplo, porque a gente era muito pequeno, mas tu ter uma banda profissional produzindo a parada é a mesma coisa no Japão que tu ter uma banda bem profissional Sim. produzindo uma opening. Então, Muito foda. dá pra né? ver a importância que faz tu ter pessoas responsáveis fazendo uma opening, né? Porque, querendo ou não, é uma música que vai cantarolar na cabeça da pessoa ou na cabeça da audiência pra ela se associar a música boa ser aquele anime, entendeu? Então, meio que uma coisa casa na outra. Muito foda. Da hora, cara. Não, perfeito, velho, perfeito. E dentro dessa discussão toda, eu até queria abrir aqui, porque a gente falou muitas coisas legais de Dragon Ball, mas eu queria voltar um pouquinho pra um ponto de, beleza, a gente já teve aqui no passado também pra conversar sobre Bleach. Esse lance de, pô, caiu já na boca do povo que o negócio é ruim, que o negócio é mal feito, que é preguiçoso e tal. Hoje em dia existe esse contexto acerca de Dragon Ball que diz que o bagulho é meme mesmo, né? Que o Toriyama não sabe escrever, ele tá sempre repetindo as mesmas coisas e tal, né? Sempre não tem uma solução mais criativa pra parada. E eu queria saber de vocês, gente. Queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre esse assunto. Se vocês concordam com isso, discordam, ou se é, sei lá, parcialmente concordam aí com todo esse assunto acerca de Dragon Ball ser ruim ou não, né? Tipo, ser mal escrito, como muita gente fala por aí. Ah, cara, acho que na minha opinião, o Dragon Ball, na verdade, ele não veio com uma
uma parada de querer se vender com uma baita história, sabe? Eu acho que o Dragon Ball ele veio querendo se vender como uma aventura que tem muita porradaria, sabe? Porque se tu for parar pra ver, muitos filmes americanos, eles não têm uma grande história, mas eles contêm muita ação envolvente que acaba divertindo o público, né? Eu vou citar aqui, sei lá, eu vi poucos filmes dessa pegada, por exemplo, Velozes e Furiosos. Uhum. Ele tem uma história ali básica, assim, e muitas das vezes é um pouco até parecida com outros filmes, né? Porque teve, sei lá, mais de 10 filmes de Velozes e Furiosos. Então meio que tem uma fórmula padrão em cima envolvida. Mas mesmo assim, tu acaba se divertindo porque tem aquela questão de, cara, tá em toda hora carro explodindo e carro voando e uma adrenalina absurda porque os caras estão sempre numa perseguição absurda e super carros e nitros e aerofólios e pá. E tu se diverte com isso, sabe? Eu acho que o Dragon Ball seria como se fosse Velozes e Furiosos, sabe? Ele vem pra te emocionar com a adrenalina que ele traz. E eu acho que não tem nada de errado nisso, sabe? Eu acho que as pessoas apontar pro lado negativo não, né? Pras fraquezas de Dragon Ball e falar que ele é ruim por causa de aquilo, eu acho que não faz total sentido, porque muitas das vezes ela não é feita pra aquele público que procura uma grande história com todos os pontos bem encaixados, sabe? E eu acho que Dragon Ball não é ruim, é que na verdade tem um período de tempo ali que tu pode apreciar a parada, tá ligado? A partir de um ponto que tu começa a perceber algumas outras coisas que não se encaixam, e tu vai te preocupar com isso, tu não vai aproveitar o que ela tem pra te entregar de melhor, que é essa parada de grandes lutas e adrenalina, sabe? Cara, eu vejo muito também que hoje em dia as pessoas, elas querem que todas as obras sejam perfeitas, tá ligado? Exemplo, eu vou jogar um jogo de corrida, vou jogar Forza e eu quero uma história legal. Cara, tu tá jogando um jogo de corrida, vai ter carro, ponto. Eu vou ver Dragon Ball, cara, eu quero que Dragon Ball seja perfeito, tenha um Shakespeare que me traga um momento, cara, tu tá vendo Dragon Ball. Então procura aquilo que tu não vai encontrar, tá ligado? Só que ao mesmo tempo eu vejo que Dragon Ball tá caindo no problema de hoje das séries do Netflix, de não ter fim, tá ligado? Tipo, chega um ponto, ali a gente tava falando, até o Freeza é bom por quê? Porque tem essa história que eles estão buscando desde o início. Quando acaba Freeza e vai aparecer um novo inimigo, começa a história. A Terra tá em paz. Mas vai vir um novo inimigo. Ele é mais forte do que todos os outros. Então a gente precisa de um novo guerreiro. Na fórmula de Dragon Ball, ok, beleza. O Goku vai melhorar, ou ele vai colocar o filho dele, o Gohan, alguém vai ficar mais forte e vai derrubar. Beleza, acabou mais um. Tá, vamos pro próximo. É um outro ser que ele é mais forte do que o anterior, e nunca ninguém tinha visto ele não sabia que ele existia, e agora ele é mais forte que todo mundo. E aí eles ficam na mesma coisa. Então, se tu parar pra pensar, é que ele fica muito alongado, tu não tens... Por mais que eu defendo Dragon Ball, como o Dude falou, de que, cara, Dragon Ball é pra isso, show. Não tenta alongar, não tenta criar mais do mesmo. Né? É a mesma coisa a gente aqui no podcast, a gente tá falando aqui alguma coisa e o André... Tá, gente, agora vamos pro próximo pauta que a gente já falou, mas eu quero falar de novo. Vai ficar alongado. E é isso que aconteceu com o Dragon Ball. Eu tô acompanhando Dragon Ball Super nos mangás e a gente sente isso, de que, tem o Super Saiyajin 1. Tanto é que chega a ser cômico dentro do episódio, dentro do Dragon Ball, que é Super Saiyajin. Aí depois vira Super Saiyajin 1, 2, 3 e vai... Até tem um episódio da Saga Buu que o Goku tá, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo, né? Então tá, eu vou me transformar no Super Saiyajin 1. Aí ele se transforma. Agora vamos pro Super Saiyajin 2. Ele ficou com o cabelo um pouquinho maior. Parece que eles estão tirando sarro deles mesmos, sabe? Então, tipo, o que eu vejo de Dragon Ball o problema é que ele tá sendo arrastado. Por mais que a fórmula dele continue igual, foi o que fez sucesso pra ele ser simples, direto, como o André falou, tu consegue se divertir, ele continua trazendo toda a diversão, ele continua sendo cômico, só que as pessoas hoje em dia, por estar buscando essa coisa de tem que ter uma história por trás, tem que ter uma motivação, tem que ter um coach motivacional, tem que ter alguma coisa. Eu acho que, Hugo, deixa eu só fazer um acréscimo, eu acho que tem muitas pessoas que elas ficam talvez incomodadas com o fato de Dragon Ball fazer tanto sucesso fazendo o simples. Eu acho que elas com tentam... certeza tem gente se mordendo. Eu acho que assim, mas não pode ser algo tão simples assim, não pode fazer tanto sucesso, cara. Olha só essa história, olha só isso aqui, cara, velho. Às vezes menos é mais, mano. Às vezes menos excelente, é mais. Pra mim,
toda essa discussão acerca de Dragon Ball ser ruim ou não, eu já tive do lado do ruim, tá? Tipo, eu sempre fui muito apaixonado, eventualmente, nossa, o cara vai lá, assiste um Steins Gate com 16 anos e o cara fica, nossa, como Dragon Ball é ruim, porque ele não tem uma história tão bem escrita quanto Steins Gate. É normal muita gente cair nessa pira. Nossa, olhe como o Fullmetal Alchemist é muito bem fechadinho e Dragon Ball não é isso. Então, assim, cara, eu já estive lá, sabe? Mas dando esse passo pra trás, tentando me colocar por fora e analisar tanto que vocês falaram agora, que pra mim foi genial, eu vou juntar duas coisas pra trazer um ponto de vista, que é assim, o Dude falou que tem um período, né? Acho que tava se referindo mais a período faixa de etária. vida. Faixa etária, período de vida, né? E eu concordo plenamente, eu acho que quando a gente é mais jovem, talvez tendo o primeiro contato e tal, a gente não tá buscando essas outras coisas. A gente só assiste e tá tudo certo, a gente consegue se divertir, absorver, discutir sobre com nossos colegas e amigos, brincar e tal, isso é bem legal. Levar isso pra outra mídia, né? Eu quero jogar um jogo desse estilo, eu quero talvez ver um filme nessa pegada e tal, né? Enfim. Quando a gente vai ficando um pouco mais velho e se a gente continua nesse lifestyle de consumir animes e consumir mangás e consumir filmes, a gente vai criando um pouco mais de senso crítico, até porque a vida vai batendo em nós. E aí a gente começa a perceber que realmente não existe ali em Dragon Ball um esforço muito grande pra ter um roteiro caprichado e não sei o quê. Só que aí entra o que o Hugo falou. Cara, não vai ter porque o cara não quer que tenha, porra. É isso, tá ligado? Então não adianta tu procurar pelo em ovo, porque não vai ter. Então, existe essa virada que é totalmente justo a pessoa mais velha consumir Dragon Ball, desde que ela consuma Dragon Ball igual ela consome Jojo, porra. Que ela entende que o negócio não é feito pra tá ali pegando um roteirinho que toda a pontinha tá amarradinha. Não, cara, o negócio é entreter, entregar esse velho oeste, é isso, sabe? Então, tu vai ficando mais velho, não é que Dragon Ball fica ruim. O problema é que se tu continua consumindo, tendo a mesma expectativa de quando tu era uma criança, que tu não entendia dessas coisas, sabe? E aí tu fica frustrado, óbvio, porque se tu quer o roteiro fechadinho, tu não vai encontrar, cara, não tem, tá ligado? Não tem. Então, e aí, juntando com outro ponto que o Dude trouxe, que é esse lance da galera ficar se mordendo do bagulho fazer sucesso Com pouco. com, entre aspas, pouco, né? E isso que não é pouco, deixa muita gente tipo assim, noiada. é o básico, no É o caso. simples, né? É o simples e direto. Mas, Exato. pô, é o que os caras falam do The Simple First, cara. Se tu consegue fazer o simples e vender e ter sucesso, faz o simples. Eu vou complicar pra quê? Se o Toriyama quisesse, beleza. Vamos supor que o Toriyama tivesse desesperadamente tentando criar uma história com um roteiro super caprichado e ultra fechadinho, pá, e ele não conseguisse. E aí, tu percebe que Dragon Ball encaminha pra uma trama assim que quer ser um negócio mais bem caprichado, mais inteligente e tal, mas ele não convence. Porque a solução é idiota às vezes. Aí beleza, aí tu pode julgar a parada, tá ligado? Mas não é o caso, ele não tenta, de verdade, sabe? Então, sei lá, é muito questão de expectativa, assim, eu acho que vocês desossaram nos comentários, eu tô muito alinhado, assim. E o Akira, ele realmente é isso. Tem um... Eu acho que eu vendi. Mas tem um... Como é que se diz? Quando é um mangá só, Dude, como é que eles falam? Um one shot? Volume único? One shot, sim. one Ele já shot, fez isso. vários, né? Aí ele fez um que é em dupla com outra pessoa. Tem pra comprar aqui no Brasil pela Panini, eu esqueci agora o nome. Que ele fala sobre a Patrulha, que também é um personagem que aparece em Dragon Ball também. E Quem? esse outro Patrulha? cara que tá... A Patrulha, que tem aquele... No Dragon Ball Super aparece a Patrulha Galáctica lá e Tá, tal. Mas, tô enfim. ligado. Mas ligado. é depois só no Super que aparece o André. Tô por fora, mas tudo bem. Aí o outro cara que tava com o Akira, ele que foi chamado pra fazer esse one shot, ele tenta criar um background, ele tenta criar uma história e tal, e no final do one shot tem uma conversa dos dois, né? E o Akira fala, cara, não precisa, cara. Olha só, tu vai criar um super-herói que ele é badass, a gente precisa criar esse personagem. Ó, ele é um cara sério, que ninguém faz piadinha com ele, e ele é esse personagem. Show, vamos pro próximo. Não, cara, mas de onde ele veio? Não importa, cara. Eu só tô criando um personagem e eu quero que ele, dentro dessa aventura que a gente vai criar, que é o one shot, funcione.
Então ele não... o próprio Akira, em todas as obras dele, o Dr. Slump, entre outras, ele é muito no simples. E dá de perceber que é dele isso. Como o André disse, não adianta, cara. É a forma dele trabalhar, né? Sim. Eu acho que é a forma mais certa, né? Mais certeira, né? Querendo ou não, até hoje ele tá colando royalties. E até é interessante falar sobre isso, Hugo, porque uma das coisas que tu falou sobre essa questão de esticar Dragon Ball, hoje ele é esticado porque, mano, querendo ou não, ele traz muito faturamento Dá por diversos dinheiro, outros meios, né? Ah, cara? sim. Tipo, jogos, É muito dinheiro. álbuns, enfim, tipo, roupas, licenciamento, então... Se ele continua dando dinheiro, obviamente ele vai continuar sendo esticado até não dar mais dinheiro. É incalculável, bicho. É incalculável a grana que move. Porque, tipo, talvez com produtos oficiais seja rastreável. Mas quanto de grana que toda uma indústria pirata não movimenta com Dragon Ball, com essa marca? E, cara, movimenta. Beleza, o Akira não tá ganhando dinheiro dele. A Shueisha lá não ganha dinheiro dele. Mas tem gente produzindo coisa e ganhando dinheiro em cima dessa marca, tá ligado? Então, tipo, olha quanta grana não é movimentada. Produzindo conteúdo, como a gente tá aqui fazendo agora, tá ligado? Exato, né? Se a gente ganhar... Inclusive, ó, quem quer ajudar a cúpula a ganhar mais dinheiro pra bancar Passaremos 10% da arrecadação para o Toriyama, os royalties. Vocês podem apoiar lá no catarse.me/cúpula-trovão. Encontra lá, vocês podem apoiar a partir de 5 pilinhas. E a gente promete pagar os royalties pro Toriyama aí. Ele com certeza precisa. Ele com certeza precisa dos royalties da cúpula. Deve estar morando de aluguel, né? Com certeza. Ele deve estar passando dificuldade lá, coitado. Tadinho. Tadinho. Até perdi o fio da meada, cara, do que eu tava falando. Mas enfim. Só que eu queria saber aqui, cara, acho que já tá na hora de a gente dar uma comentadinha no GT, né, cara? Que eu sei que tem uma gurizada que, cara, se pega de raiva com esse Dragon Ball, velho. Tu diz, mas de tudo. Tu gosta? Cara, eu gosto pra caralho do GT, mano. Nossa, o GT é maravilhoso. Eu não vi o GT inteiro. Não vi o GT? Não vi o GT Caralho, velho. O cara falando que Dragon Ball é o favorito dele, velho. Tu não viu o GT inteiro ou tu não viu o GT? Cara, não vi inteiro, Tu não viu inteiro? Ah, tá. Cara, pra mim, eu acho que o GT, ele é totalmente filler, né? Basicamente é filler do episódio 1 até o último. Só que o que eu gosto no GT é essa aleatoriedade que ele tem, cara. Porque eu acho que uma das coisas que é muito bem exploradas no Dragon Ball GT é essa questão dessa grande aventura, né? Que eles têm, que é do Trunks, da sobrinha do Goku, da Pan e do Goku. É que eu acho que, apesar do pessoal criticar muito, eu gosto muito da fórmula do, por exemplo, a gente vai ter uma aventura. Uma pessoa que foi nerfada, que é o Goku, que ele vira criança. O Trunks, que é, tipo, equiparado ao nível do Goku criança, porque os dois são, tipo, de força são bem parecidos assim. E a Pan, que ela é um pouco mais fraca, sabe? E aí eles visitam planetas que têm características diferentes e inimigos diferentes, sabe? Não tem, é meio que o Goku toma um nerf pra fazer uma aventura, tipo, nivelada em outros planetas. Eu acho isso uma ideia muito genial. Muito genial. Tudo bem que ele escala de uma maneira absurdamente grande no final. O Goku fica super gigantão, douradão. É loucurada pra caramba, assim. Mas eu gosto muito dessa temática de aventura no espaço, sabe? Eu acho muito, muito legal essa ideia do GT. Nossa, eu lembro que tem até um arco pro espaço. Ah, tá, desculpa, Dude, pode continuar. Não, eu só quero comentar que, cara, tem coisas como, por exemplo, eles param num cassino num dos primeiros planetas, eles não conseguem sair porque eles ficam gastando dinheiro adoidados. Daí eles encontram meio que uma patrulha no espaço que usa as armaduras como caixas de som pra dançar, e daí eles não conseguem parar de dançar. Cara, mano, são coisas totalmente aleatórias, mas totalmente engraçadas e muito divertidas, cara. Sério, Dragon Ball GT, depois de tu assistir quando ficar mais velho, cara, tu começa a dar muita risada porque, mano, querendo ou não, foi um surto de criatividade dos produtores lá de fazer esse arco filler, velho. Sério mesmo. O GT, ele entra naquilo que tu falou, né, do monstro do dia. Era o planeta do dia, né? Cara, eu lembro que tem um cara que ele se transforma numa gosma de metal lá, eu não sei direito, e ele vira o planeta, Baby? sabe? Não, acho que é o Baby, Baby. que ele... Sim, eu sei que é o daí tem uma Baby é o estátua último que vilão. eles estão entregando, não tem? O último é o vilão é o Baby. Não, mas antes que eles estão botando lá. as almas, e aí a estátua é o próprio planeta que tá consumindo aquilo, não é? Caralho, eu lembro, era o planeta assim, verde, não era? E daí, tipo, o cara, ele pode se misturar com a matéria, e daí ele meio que se mistura com a cidade, o planeta, assim. Caralho. Mano, eu acho uma criatividade absurda, porque ele extrapola essas coisas
porque é um planeta usável que eles vão sair dali. Então eles podem meter o louco, por exemplo, né? Então, eu acho isso muito Cara, legal. eu acho isso muito da hora. Eu gosto muito da vibe do GT. Eu acho que o que leva eles a visitar os planetas é porque aquelas criancinhas... aquelas criancinhas desejam que o Goku fique pequeno igual uma barata, eu lembro dessa frase. Isso. Aí, só que ele não fica, né? Ele só reduz um pouquinho. Ele vira uma criança. Aí eles... Só que quebra as esferas, um negócio assim. É que demora Aí um eles ano, têm- né? Demora um ano para as esferas voltarem a poder fazer o desejo. Tá, mas por que eles saem do planeta, então? Porque Pra as pegar únicas outras esferas. as únicas Pra esferas pegar que outras? as únicas esferas que existiam naquele momento, prontas para ser feito pedido, eram as esferas que eram do universo. Aí, tipo, em cada planeta tinha uma... Caralho, mano. Não Tinha era, uma- tipo, a Dinamico Z que foram perdidas, um negócio assim? Não, Mas é porque daí essa ela é do universo, então ela tá cada uma tá num planeta diferente. É como se Caralho, mano. se aquele deus específico, aquele dragão, ele protegesse o universo. Então, Caralho, mano. cada- Que vibe louca, bicho. Então, e isso... percebe como a motivação é simples, é tipo... Ah, mas e se tem mais de um universo? Agora, cara, o Toriyama não tá nem aí, velho. Ele não tá nem aí, ele não se apega a isso. E como que eles vão achar? Tem milhões de planetas no universo, não importa, eles vão achar, não importa, enfim. E eu acho isso muito legal, cara, porque ele tem uma vibe um pouco mais, como o Dude falou, de aventura. Ele não é, óbvio, ele tem ação, né? Mas ele não é a trocação pela trocação de soco. E eu acho que esse é o grande brilho do GT. É um jeito diferente de consumir Dragon Ball, minha opinião. Ele tem uma narrativa diferente. Ela é muito mais episódica, né? Ela é bem mais Então, episódica. muito episódica, é coisa de no máximo uns 2, 3 episódios em sequência, tirando os arcos maiores, né? Que tem arcos que realmente são maiores. O próprio último tem o arco daquele dragão, que é a Uma Esfera. Depois, antes, não lembro agora, tem o do Baby. Então, tem alguns grandes vilões ali que eu gosto também, eu acho vilões criativos. E, cara, tem o Super Gogeta Super Saiyajin 4, né? Que é a fusão... aquilo ali é a um fusão 4x4, do velho. Goku Super Saiyajin 4 com Vegeta Super Saiyajin 4. Não tem como, aquele negócio o que eu acho maravilhoso, legal é velho. que pro Vegeta se transformar no Super Saiyajin 4, a Bulma usa um caminhão, dispara um laser na lua e não sei o que, projeta a lua e ele só vira, mano. Tipo, mano... Sim, vai, é isso aí. vai. Eles forçam, né, o Super Saiyajin 4, um negócio assim, isso cara, que é muito bom, foda. velho. mas cara, assim, ó, visualmente falando, Super Saiyajin 4 é muito massa, cara. Nossa, é badass demais, velho. Ele Nossa, volta pra beleza essência demais. de macaco, eles têm uns pelos, sabe? Sim. Tipo, fazia muito sentido, visualmente falando. Tu olhava Cara, aquilo, cara, é isso. tá Eu não ligado? sei porquê. O GT, sinceramente, tá? Eu posso estar com a memória muito ruim aqui. Mas eu não sei porquê, hoje em dia, que eu não ouvia isso antigamente também, mas hoje em dia é muito normal tu ouvir, o GT é ruim. Não. Irmão, eu não sei da onde. Pode não ter a ver com a trama principal, mas não é ruim, velho. Eu não sei por que as pessoas falam que é Nossa, ruim. mano, sabe? nem é um pouco ruim, velho. Eu acho muito legal essa ideia do Goku Super Saiyajin 4 trazer essa essência do macaco. É. E eu lembro que na época, muito tempo depois que acabou o Dragon Ball GT, tinha umas fanarts do pessoal fazendo, não, mas a evolução do Super Saiyajin 5 era o gorila cinza com a saia verde, tá ligado? Nossa O pessoal fazia umas fanart lá e aparecia tipo uns Goku com um cabelo maior ainda que o do 3 e cinza e roxo e o multicolor, né, velho? É. Nossa, Dragon uma Ball doideira. AF. É isso que eu ia falar. AF, nossa, na mano, época que esse saiu, do AF aí... Na época que saiu a AF, eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos. E eu lembro que a gente não tinha como descobrir se era verdade ou não. A gente ficava, caraca, Nossa. meu, vai sair o AF, meu. Que da hora, meu. Quando é que vai sair? Quando... A gente achava que era verdade. Sim, cara, eu lembro que Criança é rolava foda. os boatos. Não, esse aqui é até cringe de contar. Mas a galera falava que existia o AF e o AF era adulto finalmente, porque ele vinha depois nem do Dragon fudeu. Ball GT. E o pessoal falava que o GT Nem era fudeu, de nem fudeu. garoto totalmente, velho. Nossa, Caraca, quando senhora. eu entrei em contato com essa teoria do AF, era porque Alternative Future, tipo, futuro alternativo, de seguir a outra linha do tempo e não sei o que, e daí Não, foi e tudo loucurado. já era mais elaborada já. Mas eu achei, caraca, que loucura. Cara, eu tava tipo, foda-se que é Alternative Future. Caraca, mais Dragon Ball. Pô. Até porque Era o Toriyama mais ia ou fazer em menos. português o título, né, André? Não. É.
Em inglês, na verdade, né? Não, o meu Alternative Future. o meu ali, Ah, o garoto é. totalmente e o adulto finalmente a tomar no cu, né? Que negócio ridículo, sério. Garoto. Ah, mas tu sabe por que é GT? Não. É Gran Turismo. Grand Tour, uma parada assim. Grand Tour, Ué. tá? O que? Do É. Grand Tour. É sério? Porque eles É um vão grande- viajando de planeta É pra planeta? Grand Adventure. É? Não, Grand É. Tour. É Grand Tour mesmo. Não É é Tour. Adventure. Ah, é? É Tour. Caralho. É como se Interessante, fosse uma cara. grande turnê, porque tu tá viajando vários planetas. Interessante, cara. Justo. Justo o suficiente. Justo. Bem melhor que Garoto Totalmente. E, cara... que idiota. Mas, enfim, cara. Garoto. Dragon Ball. Chegamos aí a 1 hora de episódio. Cara, podemos encaminhar já para uns finalmente. Acho que o Dude pode soltar aí a perguntinha relâmpago. Hoje um papo mais introdutório de Dragon Ball. Se vocês gostarem, cara, não tem nada que impede a gente de voltar aqui pra falar de Dragon Ball. Mas a gente tem que saber se vocês querem ouvir, né? Então, cara, comenta, faz o diabo aí pra gente saber que vocês gostaram. Mas vamos lá, Dude. Perguntinha relâmpago. Cara, tá, fiquei pensando ao longo do cast se eu deveria ou não fazer essa pergunta, mas eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque, querendo ou não, ela mexe um pouco com nossa memória e com o nosso sentimento, né? E nos conecta com a nossa cabeça de criança, né? Eu queria saber como é que foi o primeiro contato com vocês com o Dragon Ball, né? Eu acho que os meus colegas aqui contaram, eu contei a minha, e é muito nostálgico pensar nisso, né? E pensar que ele tá aí até hoje, né? São poucas as coisas que duram tantos anos como o Dragon Ball durou na mídia, né? Até porque hoje em dia a mídia é muito poluída, como o André falou, né? E tá competindo com tudo. E querendo ou não, Dragon Ball ele tá presente nessa cultura, tipo, de quem gosta de anime, de quem gosta de mangá, né? Seja por jogo ou seja por mais animes, né? Enfim, conta aí a sua história aqui no YouTube, que a gente vai ler no final do mês, no episódio de comentários. Comenta aí. Perfeito. Gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um beijo. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Faltou algum? Não, né? Boa madrugada. Falou. Boa madrugada. Falou. Isso é verdade. Falou.